A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus tem feito e por tudo que Ele vai fazer. O nosso Deus é bom, a sua bondade, meu amado, minha amada, dura para sempre. Glórias a Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, no versículo de número 27 e 28, que nos diz: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vou ler ainda o 29 para completar. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso e é Ele, meu amado, que pode resolver todas as coisas. Por isso só Ele tem o poder de dizer: não temas, glória a Deus. Não temas, porque eu estou contigo, glória a Deus. O Senhor está com você. Aí onde você se encontra, onde você está ouvindo esta palavra, o Senhor está com você. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares. Eu só sei o que está acontecendo aqui à minha volta, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele conhece todos os lugares. Ele está em todo o momento e em todo o tempo com cada um dos seus filhos e com todos aqueles que assim o invocaram o seu nome. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra do Senhor nos diz que Jesus manda o discípulo ir, pegar o barco e passar para o outro lado do rio, enquanto ele ia despedir aquela multidão. E ali Jesus resolve também subir, depois de despedir a multidão, ele resolve subir para orar. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de oração, nos dando um exemplo em tudo. Nós também, meu amado, minha amada, nós também devemos ser pessoas de oração. Glória a Deus, que nós possamos ter cada vez mais intimidade com o nosso Pai, né? Glória a Deus. E como é que nós adquirimos essa intimidade? É meditando na sua palavra e conversando com o nosso Deus, aquele que é o dono das nossas vidas. Glória a Deus. Jesus está orando e Jesus resolve encontrar com os discípulos. Enquanto isso, os discípulos já estão no meio do mar e o barco é açoitado pelo vento. Glória a Deus. E o Senhor vai caminhando em direção ao barco dos discípulos, andando por sobre as águas. Glória a Deus. Mesmo o vento soprando, o Senhor Jesus está andando. Glória a Deus. Mesmo você no problema, mas o Senhor Jesus está andando com você do seu lado, glória a Deus, porque a certeza que você, que nós devemos sempre ter, que andar com Deus não é a ausência de problema, mas é a certeza que quando nós andamos com Cristo Jesus, nós temos soluções, nós temos vitória, porque a palavra de Deus nos diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro, glória a Deus. Meu amado, minha amada, que bênção. Nós sabemos que temos um Deus que está conosco em todos os momentos e que sempre anda lado a lado. Ele habita em nós, glória a Deus. O Espírito de Deus habita em nós. É um privilégio. É uma bênção para nós, vaso de barro. Sabemos que temos algo tão precioso. Então não entristeçais o Espírito. Fique na dispensação do Senhor. Faça as coisas que agradam o Espírito para que ele não venha se afastar de vós. Glória a Deus. Assim a palavra de Deus nos diz que os discípulos, ao ver Jesus andando por sobre as águas, a palavra nos diz que eles ficam com medo, ficam apavorados e pensam até que é fantasma, né? Glória a Deus. O medo, meu amado, faz nós acreditarmos até em coisa que não existe. O medo faz nós sairmos da nossa direção e tirar a nossa paz. Glória a Deus. O medo tira a nossa paz. Glória a Deus. Aí onde Jesus grita para eles, não temer. Glória a Deus, porque era ele que estava andando por sobre as águas. Glória a Deus. A água representa a tribulação, né? Muitas vezes a água representa os problemas da vida, mas o Senhor nosso Deus é aquele que anda sobre todos os nossos problemas. Ele está acima de todo e qualquer problema que nós venhamos ter e de toda e qualquer dificuldade. Glória a Deus, Ele é poderoso. E ali Pedro faz um ato de fé.
e fala para Jesus que se é ele mesmo, ele dissesse para ele ir, que ele iria também encontrar com Jesus, andando por sobre as águas. Que coisa maravilhosa. Pedro creu, porque quando Jesus disse vem, Pedro desceu do barco. Imagine, meu amado, minha amada, que coisa tremenda. Você descer do barco para andar por cima das águas, né? Glória a Deus. Era um rio e Pedro desceu. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro continuou caminhando. Mas quando estava próximo de Jesus, os ventos tiraram a atenção de Pedro. Pedro olhou para os ventos e aí Pedro afundou. Mas Pedro logo gritou para Jesus: socorre-me. Salva-me, perdão, né? Não foi socorre-me, foi salva-me, porque salvação só vem do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação só tem para dar o Senhor Jesus. E o Senhor estendeu seus braços e pegou na mão de Pedro. Glória a Deus. O Senhor está com você. O Senhor não está longe, glória a Deus. O Senhor está próximo, porque bastou o Senhor a estender os braços, já pegou Pedro, glória a Deus. Então, veja que o Senhor não estava longe de Pedro. Pedro já estava próximo de chegar perto daquilo que ele queria, ou seja, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, perto da bênção, glória a Deus. Muitas vezes, meu amado, minha amada, nós já estamos próximos de pegar a nossa bênção, mas nós deixamos nos envolver por conta dos problemas, por conta das dificuldades que se levantam, e nós tiramos os olhos de Jesus e acabamos assim afundando. Então, o segredo, independentemente da situação, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que o inimigo se levante com muita fúria, não tire os olhos do Senhor, porque a sua bênção está bem perto de você, glória a Deus, e você vai alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você, glória a Deus. Pedro quase chegou perto, Pedro quase chegou até Jesus, sem precisar afundar, mas na hora que ele se distraiu, olhando para o vento, ele sentiu medo e ali o medo fez com que ele afundasse. Então, glória a Deus, não tire seus olhos de Jesus, permaneça crendo, porque a sua bênção está perto, assim como Jesus já estava perto de Pedro, só precisou estirar o braço e salvou Pedro novamente, assim também você já está perto da sua bênção, e se você ficar firmado no foco, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, você vai chegar onde o Senhor Jesus preparou. Glória a Deus. Mas coisa maravilhosa é sabermos que mesmo a gente afundando, mesmo que a gente venha cair, mas quando nós pedimos socorro, o nosso Deus está com as mãos estendidas para nos salvar, para nos abençoar e para nos perdoar quando erramos. O Senhor nos dá o direito de recomeçar novamente. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, é eterno e justo, glória a Deus, Ele é santo. Vamos adorar o nosso Deus em espírito e verdade, vamos nos esforçarmos em obedecermos a sua palavra, porque, meus amados, nada do que fizermos poderemos pagar, né? Nós não poderemos pagar esse amor tão grande, tão maravilhoso que o Senhor nosso Deus tem para com cada um de nós. Então, glória a Deus por isso. Jesus pega na mão de Pedro e vai com Pedro até o barco, glória a Deus. O Senhor Jesus é um Deus poderoso. Ele continua conosco. E assim a palavra de Deus nos diz que ele chega ali em Genezaré. E aquele povo sabendo que Jesus está ali, das pessoas de todas as partes, e todas são curadas. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de poder, porque Ele salva, Ele liberta. E só Ele, meu amado, minha amada, continua batizando com o Espírito Santo e nos prepara para morar no céu. Que todos tenham assim uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.